bota para transmitir com a gente. Boa noite, meus caros amigos da Rede Amiga Espírita, Canal 5. Aqui estamos, eu, José Queiroz, a nossa querida Mari Lourdes, para mais uma transmissão do programa Página Aberta. Um programa feito para que a gente possa desnudar aquele horizonte de pérolas maravilhosas que Emmanuel trouxe para todos nós, né? Nesse mundo de provas e expiações, onde a consolação do Cristo é mais do que atual e apropriada. E hoje, né, nós vamos para o livro Caminho, Verdade e Vida, justamente estudar o tema 17, por Cristo. Vamos lá? É isso, Maria Lourdes? Vamos verificar o que é que a mensagem tão oportuna ela tem aqui nos passados. Desculpa. Boa noite. Hoje nós vamos acompanhar, né, esse ponto 17, que Emmanuel vai buscar no Evangelho, na carta de Paulo a Filemon. Filemon, capítulo 1, o versículo é o versículo 18. Mas a gente vai dar uma passeada um pouco no texto para que possamos entender todo esse contexto que Paulo traz para nós nesta noite, né? Ele inicia a sua mensagem, a sua carta, dizendo o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então ele vai saudando, né? Saudando os amigos que estão colaborando na mensagem do Cristo, e ele diz: graças a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, né? E aí ele continua dizendo, né, ao amigo Filemon: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, né? Então, ele vai trazendo toda uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de atenção, de carinho, para que aquele colaborador possa se sentir fortalecido realmente, né? Aí ele diz: todavia, peço-te por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Pela segunda vez ele traz esse termo, né? Que é prisioneiro de Jesus, ou seja, ele está sobre toda a direção do Cristo, né? Podemos assim dizer. O qual, no outro tempo, aí ele diz que ele pede para Filemon: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, ou seja, que é mais um companheiro de trabalho, né? Está ali e que naquele momento Paulo pede a Filemon que possa receber Onésimo. Aí ele traz uma ressalva, e é um ponto interessante, quando ele diz: o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, né? Então deve ter ocorrido alguma coisa que esse enviado que Paulo traz não causou um bom trabalho, né? E agora ele diz que no outro tempo ele foi inútil, mas agora a Paulo e
e a Filemon ele será útil. E por isso que ele está tornando a enviar. E ele diz: e tu torna a recebê-lo como minhas entranhas, ou seja, recebe a ele como se tu estivesse recebendo a mim mesmo, né? Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Então Paulo está dizendo que nada gostaria de fazer sem que Filemon pudesse concordar. Então ele diz: para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Já não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então ele diz, né, que ele possa receber esse irmão que por algum tempo passou separado, mas que ele recebesse como um irmão amado. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E chega o fechamento, né? Não do capítulo, mas do ponto, que é o ponto que Emmanuel vai pegar, que é o versículo 18, e ele diz: e se te fez algum dano, né, aquela pessoa que Paulo estava enviando, se tivesse feito algum dano a Filemon, ele diz: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ou seja, se ele te deve, põe isso na minha conta, acolhe-o e eu passo a ser o teu devedor, né? Por isso que ele estava fazendo. Então, é nesse contexto, né, de entendimento, de compaixão, de rever algumas condutas, olhar para aqueles que estão na caminhada conosco, que Emmanuel vai nos auxiliar hoje, né, Queiroz? Exatamente. Porque aí ele começa justamente falando dessa caminhada que Maria Lourdes falou, né? Emmanuel diz que ele, enviando Onésimo à cidade de Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomenda ao amigo lançar-se ao seu débito quanto lhe era devido ao portador, né? E aí Emmanuel pega como que fosse fazer uma paródia, né? Uma exemplificação com relação à questão que ele vai propor com relação ao título, porque o título de Emmanuel sempre é oportuno e tem tudo a ver com a questão que ele vai nos fazer discernir, nos fazer entender. Okay? Aí ele começa dizendo o seguinte, justamente isso: afeiçoemos, né, a exortação às nossas necessidades próprias, ou seja, mandar a algum lugar, alguém, vamos dizer que esse alguém que a gente manda seja o nosso eu, não é isso? Seja a nossa perspectiva de aproveitamento, seja o nosso caminhar, a nossa integridade, a nossa alma, o nosso eu ou o nosso ego, o que a gente estiver alimentando mais. E aí ele diz o seguinte: em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Em cada dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre, dificilmente é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Ou seja, escolhamos uma trajetória ou outra, uma base de desenvolvimento ou outra, quer queira, quer não, Jesus está sempre no comando, sempre na rédea,
sempre nos possibilitando o melhor caminhar, né? E isso é muito interessante, porque a espiritualidade, ela nos traz, como nós já conhecemos suficiente na questão 625, pelo menos teoricamente, né? Eu digo conhecemos suficiente, mas pelo menos de forma teórica, porque um gigante a nível espiritual, a nível de evolução, a nível de conhecimento, a nível de tudo, misericórdia e amor, a ponto de por nós ser confundido com o próprio Criador e a ponto do pensamento dele ser tal qual o pensamento do Pai, o Pai que, segundo a concepção espírita, que é Deus, está além, na periferia, depois da sua própria criação, que a gente entende e conhece como infinita. Só para ter uma dimensão, porque o Deus, que a espiritualidade, por intermédio do Espiritismo, nos proporciona, é esse Deus de uma dimensão que nem o infinito cabe. Né? Porque o infinito é algo intangível, mas Deus é algo mais substancioso, é algo mais palpável. E esse ser que nós chamamos de Cristo, Jesus, ele tem essa amplitude que nós sem dúvida, vamos passar aí umas 1000 reencarnações para poder começar a compreender melhor. E, obviamente, como modelo e guia da humanidade, coube a ele pegar todos os elementos laborais que o Pai depositou em suas mãos e desenvolver o planeta em si, né? A estrutura necessária para a vida, o laboratório genético na mão do Cristo e, obviamente, com os seus colaboradores, desenvolvendo as condições para que aqui nós hoje estivéssemos nessa base de evolução e de desenvolvimento. Obviamente, já alcançamos patamar muito elevado no tocante ao tecnológico, né? Ao intelectual, mas ainda nessa dimensão da vida, da verdade, ainda estamos começando o processo de nos levantar do engatinhar. Obviamente, quando Cristo veio à Terra, isso já há 2000 anos atrás, Emmanuel já diz no livro A Caminho da Luz que a humanidade já estava madura, já estava na sua fase adulta. Mas a intelectualidade, obviamente, ela vem superando o desenvolvimento no aspecto moral de muito. Até que ponto hoje nós estamos assim como que sufocados por tanta coisa advinda do material, faltando a parte, o entendimento do que é essencial para que a gente possa começar ao ponto, né, ao equilíbrio, à contrapartida necessária para que todas as outras circunstâncias favoráveis de segurança, de prosperidade, de paz, de conforto, de alegria, de fé, de otimismo, de paz, elas sejam por fim alcançadas. E nesse contexto, Jesus, como diz Emmanuel, é esse mais alto grau que coordena tudo. A gente vê a desesperança tomar conta, o medo aflige, o terror, as guerras, os genocídios, os infanticídios, todo tipo de moléstia, doenças, devastações, catástrofes atordoam a humanidade. Mas a gente tem que aprender que tudo isso é fruto
das escolhas erradas e da própria marcha da evolução para muitas vezes nos tirar do comodismo, nos tirar daquele canto do erro para que possamos alcançar muito mais rapidamente o propósito, que é atingirmos a felicidade, a plenitude. E, obviamente, nessa perspectiva, a gente passa, né, a ter, na perspectiva do Espiritismo, essa noção mais acurada de que, se é neste proceder, tudo está devidamente governado e acordado. Porque Deus está na circunstância do Cristo, sempre nessa observância e nessa base de conduta, como diz Emmanuel. E nós sempre vamos nos apoiando nele para atingirmos os nossos objetivos. E aí, é lógico, né, que enquanto a gente ainda não acordar para essa dimensão mais acurada, que as perspectivas da caminhada, em muitas circunstâncias, vão se apresentar asfixiadas, sufocadas, porque nós ainda estamos descortinando o que é divino em nós. E ainda temos muito pouco feito no sentido, né, Melry? Desse autodescobrimento que é tão, que é tão essencial e tão oportuno. Não é? Não é interessante esse início, né? Quando Emmanuel coloca essas observações que você fez, Queiroz, de que em cada dia, né, em cada novo dia de luta, por que ainda de luta? Porque essa luta, ela é interna, né? Nessa busca da gente encontrar o Cristo em nós. Então, cada oportunidade de um amanhecer, né, nós estamos nessa busca de entender quem somos. E nós passamos a ser maiores devedores com Cristo, porque Ele compreende a nossa infantilidade ainda evolutiva. Mas isso não quer dizer que, por nossa parte, nós não vá fazermos o caminho. Quanto mais esclarecimentos nós buscamos, mais nós nos responsabilizamos com esse processo de luta, né? Mais nós firmamos um compromisso conosco. Então, está em observância diária de como nós estamos diante da vida, porque o Cristo, se a gente imaginar nesse grande mestre que acolhe a todos e que, independente das nossas vontades e, como diz, dos bons e dos ímpios, o sol nasce, a natureza está aí para nos auxiliar. Então, nós não controlamos isso, né? A vida vai caminhando. Mas, curiosamente, Jesus, criou para nosso bem-estar, para o nosso aproveitamento, para que possa também evoluir conosco. A gente também não pode esquecer disso, que não é só por bel prazer. Claro, não. Né? São circunstâncias de vida que devem ser também respeitadas, utilizadas, mas que estão ali também sob nossa responsabilidade para desenvolver junto conosco essa caminhada evolutiva no aprendizado. O que eu estou tentando trazer é que, na verdade, as oportunidades, é isso que eu quero falar, entende, Carlos? Quando eu falo da natureza, do sol, de tudo, é as oportunidades que o mestre está colocando ao nosso serviço, né? Mas o esforço, o trabalho tem que ser nosso. É nosso. É como Carlinhos Conceição diz, né? A obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Exatamente. Tudo nos é dado, né? Por que existe fome no planeta? Por falta de consciência nossa. Porque nós temos todas as oportunidades.
Tá aí para a gente ir buscar melhorar. Quando eu digo oportunidades, não é as oportunidades materiais, eu estou falando das oportunidades do alto olhar por nós, que é um processo lento, mas ele é constante, né? Cada fase da humanidade é uma fase de crescimento. Então, nós estamos no auge de uma fase de desenvolvimento onde muitas bases estão chegando à tona, né? Onde nós estamos sendo colocados diante de questões importantes. É como se fosse um verdadeiro momento de checkmate. Exatamente, exatamente. Hoje nós estamos vivendo, cada época vive um tipo de luta. A luta da sobrevivência, né? A luta do avanço. Nós estamos nesse momento, temos tecnologia, temos ciência, temos tudo. Hoje nós estamos num embate moral. E o Cristo, nem por isso, deixa de que o equilíbrio se desfaça, né? Então, por isso que ele coloca, em cada dia de luta passamos a ser maiores devedores do Cristo. E esse devedor não é como nós estamos devendo algo, é devedor deste amor. E como devedores do amor, como é que a gente paga, queridos? Da infinita, né, misericórdia, que é o amor, né? Na sua amplitude. Exatamente. De aceitação, de desenvolvimento, de dar oportunidade, de esclarecer, de oportunizar. Então, como é que a gente paga, querido? Pois é, isso é um ponto necessário. A gente paga essa dívida de amor com quem? Por Cristo, respiramos, vivemos, estamos matriculados por Cristo. E aí é muito interessante isso que você levantou agora, Mel, porque pelo menos aqui no Ocidente, ou mesmo que não seja no Ocidente, mas nas diversas regiões planetárias, há religiões. E se a gente observar a essência de cada uma delas, há uma distinção, há uma uniformidade, só que palavras diferenciadas. Porque a verdade, quando ela tanto faz aqui, ali, acolá, ela é una. A divisão é por parte nossa. Pela pouca razão que damos e pela pouca intelectualidade que usamos e a infantilidade até de vermos Deus tal Narciso se via diante do espelho, a sua imagem e semelhança no tocante às imperfeições, no tocante às dificuldades e até um Deus que é capaz de ser pior do que a gente. Essa é a visão que muita gente, inclusive no ambiente espírita, faz de Deus. E, obviamente, sendo assim, a nossa realidade ela fica distorcida. E nesse distorcer, obviamente que a gente vai caminhar com menos dignidade. A oportunidade não vai deixar de vir, porque o Cristo está ali na governança, oportunizando e fazendo com que se cumpra à risca aquele ditado que Deus escreve certa por linhas tortas. Já pararam para analisar esse ditado? Quem é que escreve essas linhas tortas? Quem é que executa as linhas tortas? Somos nós. Mas aí Deus vai escrevendo nelas mesmo. Por quê? Porque a lei ela é unânime. E a verdade ela não pode ser menor do que o erro. Até porque o erro nem existe, né? É só ignorância, é só momento. Então a verdade aparecendo, o tempo vai oportunizando a perspectiva de um melhor caminhar e de um melhor entendimento e resolução das problemáticas. Mas muitas vezes somos nós que escolhemos os caminhos mais pedregosos, mais espinhentos e mais difíceis. Nem por isso, essa misericórdia, esse amor de Deus, por Cristo, como diz Emmanuel, deixa de nos assistir. Está sempre ali
presente, acompanhando, fazendo as correções, minimizando as distorções, para que soframos menos. E é justamente isso que Emmanuel continua, quando ele diz: se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chega as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Se recebemos tudo isso, a forma que nós podemos retribuir tanto amor é distribuindo esperanças em seu nome, distribuindo esperanças e consolações. E aí, Emmanuel, fechando isso, ele diz que nós estamos empenhados, né? Não é no sentido de realizar, é no sentido de devedores, né? Justamente a inesgotável misericórdia de Jesus. Né? Nós lançamos a nossa vida como devedores e empenhamos ela pela a inesgotável misericórdia dele. Que sem isso a gente estava meio ruim, né? Ou ruim meio. Só pelo fato da gente relembrar aquele momento na cruz, onde, gente, na dimensão do Cristo que o Espiritismo nos dá, né? Nessa perspectiva de que já falamos, inclusive, de guia, modelo, criador, co-criador com Deus em plano maior, e a gente foi capaz de pegar esse ser e fazer o que fizemos com ele, gente. E aí o entendimento, essa máxima, essa misericórdia, pediu, fazer uma oração derradeira de perdão. Perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deixando essa lição final, né? Que para começarmos o caminho redentor, porque até ali foi o sofrimento, até ali foi a incompreensão, até ali foi o martírio. Prestemos atenção, olha que interessante isso que está me vindo agora, velho. Aí a partir do suspiro final, a partir da prece, do pedido de perdão, é o caminho da redenção. Olha que lindo. Olha que lindo. É incrível, né? O Espiritismo nos dá essa máxima, porque muitas vezes a gente lê um trecho do Evangelho hoje, capta um negócio. Aí amanhã a gente abre de novo e diz: rapaz, mas eu já vi isso. Eu já estudei isso. Mas podem prestar atenção, podem recapitular, podem ler de novo, que você vai encontrar mais coisas. Como aconteceu agora nesse ato, né? Olha bem, com certeza é uma ajuda do alto que está vindo. Até a cruz é sofrimento, é dor, é martírio, né? É dificuldade. Entendeu a mensagem perdoando, aí é o início para a redenção. Porque, de fato, sem o perdão, a gente não tem como, né? É como diz a máxima do Evangelho mesmo: se o teu coração está cheio de mágoa, se leva alguma coisa ruim do teu irmão, você não pode ir apresentar a oferta ao Pai. O próprio Cristo não disse, pode orar ao Pai. Enquanto seu coração estiver com essa mágoa, com essa dificuldade, você tem que perdoar, você tem que trabalhar, né? E esse caminho do auto-perdão, sem dúvida, é essencial. Porque se o caminho é pelo autoconhecimento, então o autoconhecimento vai me favorecer entender as minhas besteiras, entender as minhas encrencas, como diz Alberto Almeida, né? Os meus erros, e aí eu tenho que aceitar, eu tenho que perdoar, eu tenho que dar um jeito de transmutar. Aí sim,
eu vou começar a caminhar diferente, caminhar melhor. E Joana até fala, Queiroz, no livro Florações Evangélicas, né? Quando ela fala em perdoar, ela diz o seguinte, justamente isso, essa dimensão que o Cristo tinha de nós. Pai, perdoa, isso que você trouxe, né? Sem esse perdão do Cristo, a nossa infantilidade e ignorância, porque a gente não tem a dimensão da energia dessa fala. Dessa oração, né? Maria do Povicho. Então, Joana diz o seguinte... O céu se rasgou, né? Então, Joana nos diz o seguinte, o Cristo nos viu naquele momento como enfermos. E ela diz, ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia e do perdão. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla e uma delas é a impiedade. Outra é o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome, o teu caráter, o descrédito, em verdade, se desacreditou dele mesmo. Porque, na verdade, quando você ofende alguém, você está ofendendo a si mesmo. Então, por isso que o Cristo não se magoou. Não se colarizou conosco. Encolarizou. Ficou bravo. Pronto. A palavra deu um trava-língua agora que sai mais não. Ficou bravo. Ficou bravo, né? Não ficou Encolerizou. Pronto, chegou. Então, porque ele compreendia que o mal que estava sendo feito não era a ele, mas era a nós mesmos. Né? O exemplo de Pedro, que quando negou o Cristo por 3 vezes, não era um Cristo que ele estava negando, era negando a si mesmo, a sua fé. Né? Então, nesse entendimento, o Cristo nos liberta a compreender a sua misericórdia. E que o processo de perdão seria nosso, o auto-perdão. Então, quando ele diz, justamente ele se magoou, se feriu a si mesmo, né? Quanto justifico manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando reaproximações, alimenta miasmas que fazem mal e se aberbera da alienação com disfarce de presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. Então, Paulo, veja só, Queiroz, Paulo na carta, a metade da carta, ele vai preparando o terreno para falar com Filemão. Ele vai trazendo toda uma perspectiva de compreensão de Filemão quando ele diz: eu não queria fazer isso sem que tu tivesse o teu consentimento. Mas esse irmão que era inútil naquele momento, nesse momento é útil. E recebe como a mim mesmo. É uma perspectiva de perdão. De perdão. Né? Se ele te fez algum mal, coloca na minha conta. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele compreendia a dificuldade, tanto de Filemão que ia receber como é o nome do rapaz? O Onésimo, como também é Onésimo, né? Então, Paulo foi preparando o campo, preparando o caminho da misericórdia, da aceitação, para que realmente pudesse haver o perdão, porque o objetivo era continuar a divulgação do Cristo. E essa é a melhor forma, é o melhor caminho que nós podemos dizer ao Cristo, realmente, irmão, obrigado e nos perdoa. É a gente podendo fazer o melhor que a gente pode, pela doutrina, por nós, pelo próximo. E Emmanuel diz o seguinte, né? Reverenciando
tudo isso que a gente está aprendendo aqui juntos, que somos dele, somos do Cristo. E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Se o Cristo disse, vós sois luzes, e nós sabemos que ele é a luz que realmente rege o nosso planeta. Então... E aí Emmanuel faz uma pergunta, viu, gente? Que cabe a mim também, cabe a qualquer um, porque a gente está sempre sendo apanhado aí por notícias não muito confortadoras, né? A cada momento. Mas aí Emmanuel nos chama uma atenção consoladora. Como sempre, o Espiritismo não está à toa no momento nas nossas vidas. E ele não é a consolação prometida também ao acaso. Olha o que Emmanuel diz. Por que então o pessimismo e o desespero? Quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão. De mais vasta. De mais vasta ascensão. Ele pergunta, né? Ou seja, se alguma coisa está dificultando, a gente está achando que está dificultando a marcha, por que desesperado? Por que se mostrar pessimista diante das circunstâncias? Quem é que está no comando? Quem é que está na governança? Quem é que está ali usando, aliás, transbordando de misericórdia e amor? O Cristo. E nós temos que ter essa base de fidelidade, de agradecimento, né? E Emmanuel prossegue. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, empenhados naquele sentido de sermos devedores, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são seus tutelados igualmente. E aí a gente vai dizer, fantástico, mas Emmanuel está dizendo que a gente precisa sofrer, e aí a gente entra naquela discussão, né, de que o ser humano ele tem uma tendência de minimizar as dores e querer o máximo das alegrias. Sem fazer esforço. E não entendendo que o processo desse sofrer, na verdade, se a gente trocar as palavras, aprendizado, traz-nos uma dimensão muito maior. Porque quando a gente lida o sofrer como, ai meu Deus, eu estou merecendo, eu estou culpado, então a gente não vê com os olhos do agradecimento e nem vê com os olhos da aprendizagem. Porque nem se a gente só acha que a vida é a alegria e aí a gente minimiza as dores, ou seja, a gente não dá atenção a elas para que possamos refletir e não aumentarmos isso, né? Termos consciência de, isso aqui não está bem, não está adequado, eu vou buscar reconstruir, refazer e encontrar um melhor caminho. Mas às vezes a gente simplesmente quer fazer o quê? Botar debaixo do tapete, botar debaixo da nossa consciência e nos enganar. Então é incrível quando a gente olha essas palavras, não nesse pé da letra, mas ampliando a nossa capacidade de entendimento. Quando ele diz aceitar a pequenina parcela, ou seja, aceitar o aprendizado do dia a dia, com tudo que ele tem para nos trazer, entendendo que estamos regidos por um amor, que nada está fora do equilíbrio. Nada nos deixa faltar. E quando possível, quando possível não, sempre que nós entendemos, que nós nos resignamos, sempre essa misericórdia, esse amor, por si só, alivia, abranda o sofrimento,
diminui as consequências das nossas próprias incuras, porque não é o sofrimento que vai redimir. Não é o sofrimento que vai redimir. A gente se engana nisso. Mas é o amor, meus irmãos. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Então, quanto mais a gente caminhar retamente, menos sofrimento há de vir. E se aparecer, a gente nem vai sentir direito, porque o nosso foco, a nossa realidade vai estar transcendente em outra dimensão, em outro proceder, não é? E Emmanuel prossegue dizendo: devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, porque nada disso temos na Terra em plenitude, que possa de fato satisfazer a base essencial de cada sentir desse: paz, felicidade e vida superior. Porque a confusão que se faz de felicidade e gozo é uma coisa muito diferenciada e muito assim inoportuna. Porque gozo é uma coisa, chegou, sentiu, passou, mas não é felicidade. E a maioria dos gozos que nós buscamos são gozos que vão destruir, que vão trazer dificuldades, que vão trazer doenças. Então, não é caminho de felicidade. As posses materiais, por mais bem-estar que tragam, se não bem utilizadas, também são meros gozos. São meros supérfluos, momentos que vão passar também e que vão deixar um buraco, um vazio, se a gente não entender, se a gente não caminhar no reto caminho do amor proposto pelo Cristo. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui, que a gente deve fazer esse entendimento de que nós agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. O resto... Eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância. Em abundância. Né? E aí, às vezes a gente se engana achando que essa abundância é outra. Na verdade, é a vida em plenitude, né? Radiada pelo amor do Cristo. E Emmanuel conclui dizendo: em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Olha que coisa fantástica. Né? Não te entregues a preocupações inúteis. Porque aquele que está errando, se está errando para contigo, o problema não é seu. A dificuldade é dele, o compromisso é dele. O teu caminhar, a tua dívida, o teu percurso é com Cristo. Então, é como Emmanuel diz aqui: entrega a Ele. Faz a tua parte. E deixa que o resto Cristo administra. Não é isso? Exatamente. Então, por Cristo, a nossa vida, ela segue um rumo diferenciado. E, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é muito mais do que muito, né? A gente não tem nem dimensão de dizer. Porque, como ela abarca a ciência do infinito, vamos deixar nossa mente aberta.
Vamos sair do trancafiado de nossas ilusões, de nosso sectarismo, de nossas próprias dificuldades e aceitar que o infinito ele se expande além das circunstâncias pessoais, sociais, mundanas, terráqueas e vai para o universo sem fim. O que é que isso quer dizer? Nós temos na doutrina a síntese de tudo o que é fantástico no universo. Mas nós precisamos estar atentos, porque a verdade, quando eu entendo bem a doutrina, eu vou encontrá-la em qualquer campo, em qualquer dimensão da vida, que também faz parte, que também é do contexto do que o Espiritismo nos traz. Vivamos por Cristo e em Cristo, hoje e sempre nessa perspectiva, que o amanhã pertence a Deus, mas a vida é um presente, e o presente é para ser vivido. Não é isso, Maria Lourdes? Isso mesmo. Que a paz deste Cristo, que muito nos ama, esteja conosco, que possamos nós também sermos instrumentos de paz. Uma boa semana para todos. E até semana que vem, meus irmãos, com mais um Página Aberta. Obrigado pela companhia de todos vocês.